Shalom, shalom, David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Estamos hoje numa aula do Rav Shai Ovad, que explica sobre Klipat Amalek, a impureza de Amalek, e o que isso significa. A gente está nessa época de Purim, explicado sobre Aman, que ele disse que por isso que o Mordecai não se curvava para Aman, nada mais que ele tinha, a posição elevada, o dinheiro, riqueza, família grande, tudo que ele tinha, ele dizia o quê? Nada disso serve para mim. Nada tem valor. Só porque um não se curva para mim, acabou. O mundo para mim não faz mais sentido, eu não tenho mais sentido de vida. Então agora vai aprofundar, explicar bastante sobre esse assunto e vamos com o Rav Shalvad. Assim explica o Achidah, Maran Achidah. יפה. חידה כותב, כתוב בפרשה של הקללות בכי תבוא. Está escrito na Parashá das maldições que Tavô. Inclusive a gente tem essa Parashá, essas maldições e bênçãos, na verdade. Vou deixar o link na descrição, já tem um PDF pronto, traduzido, na parte da biblioteca gratuita do Sabedoria da Torá. O link está na descrição, na verdade, de todos os vídeos. Só pedir acesso, a gente concede, vocês vão ter acesso a essa biblioteca completa. כתוב, ובואו עליך כל הקללות האלה, על הגויים. E vai vir sobre quem descumprir a Torá todas essas maldições. שונאי ישראל, ורדפוך, והשיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בקול אדוני אלוהיך. Que você vai ser destruído, exterminado e exilado, tudo porque não escutou a voz de Deus. לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך. ויהיה בך לאות ולמופת בזרעך עד עולם, ואז הפסוק אומר תחת. עכשיו, הוא ודאי שמר תורה מצוות, לא מדבר על אדם שהוא שמר תורה מצוות. Então aqui o Rav está explicando que isso está sendo direcionado para quem cumpre Torá e Mitzvot. שמר תורה מצוות, אלא אומר התורה, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. Por isso que você não fez a sua Avodat Hashem, o seu serviço divino, com felicidade ובטוב לבב מרוב כל. e com coração bom. זה פלא גדול. עכשיו, למה אדם נמצא בעצבות? Então agora o Rav faz a pergunta, por que a pessoa se encontra então em tristeza? Como ela chega... Porque a gente acabou de ver que, de acordo com Maran Achidah, disso que a pessoa, que o judeu que cumpre Torah e Mitzvot, pode ser também considerado para os Bnei Noach, que também cumprem Torah e Mitzvot, só que fazem isso dentro de tristeza, causam para si as maldições que estão escritas em Parashat Kitavô. A princípio a gente pensa, para quem recai essas maldições, é para quem descumpre a Torá por completo e descumpre o Shabat, vive como se não existisse mandamento de Deus. E aí acontece que muitos desses que estão do lado de fora, eles só estão lá por ignorância, por não conhecer a sabedoria divina, por não entender a importância do propósito pelo qual ele veio ao mundo. Então essa pessoa, ela tem um peso sobre ela, a Hashem julga ela de um jeito muito menos relevância comparado com aquele que entendeu a verdade. Esse que entendeu a verdade, ele tem uma responsabilidade sobre si. Então por isso que a explicação do Maran Achidah é justo sobre esses que receberam a responsabilidade, que tem que cumprir através da felicidade, da alegria. Como fazer isso? Primeiro de tudo, que é através do entendimento, através do conhecimento. Sempre que você vai estudando Torá, você entende a importância da reza, a importância de uma mitzvah. Por um lado, na Sevenishma, façam e depois entendam, né? Depois escute. Primeiro a gente vai cumprir a mitzvah, depois a gente vai escutar a explicação e o motivo que tem por detrás. Primeiro de tudo fazer. Só que esse entendimento que tem por detrás do porquê, etc., o estudo da Torá em si, isso vai trazendo entendimento, e através do entendimento você vai trazer importância para aquilo. Por que um diamante é valorizado? Porque você abre a revista, o jornal, o site, onde for, para ver quanto custa um diamante, e você vê o preço lá em cima, absurdamente caro. Ou seja, é um valor que no Olamazé, nesse mundo do ocultamento divino, o diamante vale muito. Quanto uma mitzvah vale? Não tem valor aqui, não tem como quantificar. Você só vai dar valor para isso através do entendimento, do estudo da Torá, o quanto de verdade vale uma mitzvah. A resposta é que tem tanto valor que é impossível que Deus pague nesse mundo pela recompensa de uma mitzvah. É impossível. Então Hashem guarda a Keren, o principal, para o Olam Habá. E ele come as perotas, ele come os frutos, ou seja, um pedacinho dessas mitzvot no Olam Hazé, nesse mundo do ocultamento divino. Você que é não judeu e quer aprender a fazer sua Avodat Hashem de modo verdadeiro, seu serviço divino do modo correto, curso das 7 leis universais no clube de membros. Clique aqui embaixo e comece a assistir agora mesmo. יש קליפה מיוחדת, ככה מביא ליקוטי מוהר"ן,
Tem uma impureza especial, assim explica o Likutei Moharan, lembrando que esse é o livro que foi escrito pelo Rav Nachman de Breslev, היא אמונה על העדבות הזאת. עכשיו, מה החידוש que ela tem a ver com que ela causa essa tristeza citada. בחודש אדר? Essa tristeza que é para aqueles que reconheceram a verdade, que fazem a Avodat Hashem, cumprem as leis que lhe concernem, só que ele faz isso sem alegria, sem felicidade, sem o entendimento, sem entender o valor daquilo que ele tem nas suas mãos. חודש אדר התחדש שיש לנו כוח לבטל את הקליפה. Então a gente aprende que no Chodesh Adar, no mês de Adar, a gente ganha a ferramenta, a gente ganha o poder, essa força de anular essa clipá, essa força da impureza. זה נקרא קליפת עמלק. E o nome dessa força de impureza é Klipat Amalek. É justo a impureza de Amalek o que Aman tinha. Aman, como a gente explicou anteriormente, que nada para ele valia enquanto Mordecai não se curvasse para ele. Ou seja, tristeza, amargura. Calma aí, mas você tem tudo. Não importa, um detalhe não tá bom, para mim nada vale. E ele opta por escolher um pontinho que não tá, aos olhos dele não tá legal, e agora a tristeza lhe consome, ele é inteiro destruído pela tristeza, pela depressão, pela falta de... Ele não consegue. Então essa é a origem, essa é a origem. בעיקר חודש אדר. כתוב שרבי נטע, כן? נטיות מתי? באדר. זה זמן, בני יששכר כותב, זה זמן שאדם לטוע את הנטיות שלו, זה הזמן הזה עכשיו. Então o momento de plantar as sementes para arrancar isso de si é no mês de Adar. Ou seja, você sabe, tá passando por tristeza, não tá legal, você tá sentindo que a vida tá um pouco pesada. Aproveitar muito esse mês para escutar aulas que dizem respeito à tristeza e como sair, como entender, certo? Estudar Torá como um todo, rezar para Hashem e pedir que enxergue a luz no fim do túnel para sair dessa situação emocional de tristeza, que consiga valorizar e que Deus te faça valorizar as mitzvot e faça desprezar o que é vão e vazio. Que na verdade a tristeza vem de quando a pessoa se ocupa de vão e vazio. Infelizmente, dentro dela fica vazio, e esse vazio interno, que é a falta da presença divina com ele, vai causar, no fim, esses sentimentos negativos. E todo o tempo que ele tem os sentimentos, todo o tempo que ele tem a conexão com Hashem boa, forte e constante, a chance dele de cair em tristeza vai cada vez diminuindo mais, conforme a porcentagem de conexão barra vazio. E desse modo, também, através do estudo, vai entender o valor da mitzvah, e desse modo não vai ter opção. A pessoa vai viver alegre, não tem como ela ficar triste. Quando ela entende o valor do que ela faz, porque é aquele negócio, alguém que trabalha, digamos, na Bolsa de Valores, ou um grande empresário, diariamente ele faz os milhões dele, com a cabeça dentro dos negócios, ele se sente bem, porque ele está ganhando. Mesma coisa quem cumpre os mitzvot, ele entende o valor de cada mitzvah, ele cumpre essas mitzvot e sente muita alegria, porque é como se ele estivesse ganhando milhões. Mesmo que na prática, com relação financeira e desejos materiais, isso não traga para ele recompensa de desejos materiais. Mas essa conexão eterna é algo perceptível e, né, todos podem experienciar e mesmo escrever nos comentários como isso realmente existe na sua vida, e fazer um Kiddush Hashem, fazer uma santificação do nome de Deus. Quão bem você se sente em estudar Torá, em valorizar os seus mitzvot, os seus mandamentos que você faz. Deixem aqui nos comentários. ומה זה קליפת עמלק? תראו מה זה קליפת עמלק. E o que é essa Klipat Amalek? Essa impureza de Amalek? כתוב במגילה, ויצא המן ביום ההוא שמח, E está escrito na Megilat Esther. E saiu Aman no dia feliz, בטוב לב, וכירות המן e com o coração feliz, alegre, את מרדכי בשער המלך, ולא קם até que ele viu Mordecai no portão do rei, ולא זע ממנו. e que Mordecai não se curvou para Aman. וימלא המן על מרדכי חימה. הוא יצא מבית המלך, עכשיו הוא היה שני למלך, קיבל את הטבעת מהמלך. וגם כשעושים סעודה, את מי הזמינו? רק אותו ואת המלך המלכה הזמינה. Além disso, Aman foi convidado para o banquete, que só quem teve nesse banquete foi o rei, a esposa do rei e Aman. Quem tem o direito de participar de um banquete, a própria esposa do rei não fica com o rei durante quase que todo o mês, tem opiniões que dizem ainda mais tempo,
Calma aí, agora que o rei se encontrou com a esposa, ainda vem o terceiro, eles estão no banquete juntos? Lembrando que antigamente o recato, vamos dizer, cada pessoa ter o seu dentro da sua casa era algo muito, muito mais importante do que hoje em dia. A mulher não sair de casa e coisa e tal. Agora, calma aí, a mulher tá fazendo parte de uma refeição com um terceiro estranho? O que que tá acontecendo? O comum naquela época é homem com homem, mulher com mulher, cada um separado no seu banquete. Esse era o comum naquela época, até mesmo porque a refeição que o povo de Israel participou, que foi o que gerou o decreto de destruição de Purim, foi justo separado homens de mulheres. Então esse era o comum da época. תבינו איזה גדולה הייתה לו, איזה עושר, נכסים, ילדים, הכל היה לו. Ou seja, tudo que a mantinha, felicidade, tinha riqueza, família grande, posição importante. ויתאפק המן ויבוא אל ביתו, וישלח ויביא את אוהביו ואת זרש אשתו. רבנו אורי כותב שזרש הייתה מכשפה גדולה. Agora tá falando que depois que ele viu que Mordecai não se curvou, ele voltou para casa e teve com Zeresh, ele acho que contou para a esposa Zeresh, a esposa dele Zeresh, e o Rav tá explicando que Zeresh tinha um nível. Quem falou isso foi o Arizal? אשתו, רבנו אורי כותב שזה Sim, o Arizal. Rabbeinu Ari explica, de acordo com a Kabbalah, que Zeresh tinha um nível ainda superior de feitiçaria mesmo do que Aman. Daqui a gente aprende que as mulheres elas têm esse potencial de alcançar nível, não só daqui, né? Muitos outros lugares que mulher tem o próprio, assim também é ensinado, Tarbe Nashim, Tarbe Kishufim, se eu não me engano, significa todo momento, se eu não me engano, o rei Salomão assim ensina, aumentou a quantidade de mulheres, que antigamente podia se casar com muitas mulheres, então assim vai aumentar a quantidade de feitiçaria, querendo dizer justo essa coisa de mulheres terem entre si uma disputa muito grande, elas são mais territoriais, etc. Então acaba que rola mais Kitrug. Kitrug é acusação, essa daqui acusa que queria assim, aquela fala que queria desse jeito, daquele jeito, e acaba que elas rezam, acaba que é considerado como uma reza, aquela indignação emocional é considerado uma reza, e isso pode ser considerado, isso vai ser atuado no mundo espiritual de um modo que pode voltar para cá e ser como uma feitiçaria, e de acordo com o outro lado também, a feitiçaria do grosso modo, realmente ele pegar os meios e colocar em prática. זרש הייתה מכשפה גדולה ביותר. כן, היא הייתה יותר גדולה ממנו בכישוף. Inclusive, a mulher ela ser mais assim dura, a resposta disso é que ela veio, pela explicação que ela veio do osso do homem. O osso é duro e o homem se chama Adama, Adam de Adamá. Adamá significa pó da terra. Você pisa na areia, o que acontece? Seu pé afunda, ele é macio. A areia é macia, então o homem, no final das contas, a Torá explica que a característica dele é tudo bem, vai. Você quer de um jeito, ele cede com mais facilidade. Em outras palavras, o ceder do homem é com muito mais facilidade. Agora, a mulher ceder, como a origem é do osso, o osso é duro, então para a mulher a coisa funciona de outro jeito. E está conectado com mulher. Aumentar a quantidade de mulher, aumentar a feitiçaria, e a própria esposa de Aman tinha um nível de feitiçaria maior. A gente pode ver Leav de Avdalot, justamente do outro lado, que Deus fala para Abraham, escute a voz de Sará, mostrando que Sará tinha um nível de profecia ainda acima de Abraham. Ou seja, a parte emocional da mulher é o que deixa ela mais espiritualizada. De certa forma, foi como a gente falou antes, a parte emocional é o que dentro dela vai gerar acusações, ou ela pode externalizar com a boca, ou vai ficar só no campo do pensamento. E toda essa emoção interna, essas acusações, ou advogar, tem como também ela advogar, porque é sanegor e categor, é a parte de catreg ou lesanger, que é a parte de ou trazer um argumento de proteção, ou trazer um argumento de acusação. Então, desse jeito, a mulher dentro dela vai ter esse livre-arbítrio. Se ela só acusar, ela vira uma feiticeira. Se ela só proteger e tá naquele estado de proteção da casa, vai virar como Sarai Menon, que mesmo que ela falou contra Hagar para expulsar ela de casa, naquele momento, porque ela percebeu que o filho de Hagar estava tentando atacar Yitzhak, etc. Toda essa história por si, a gente explicou na Parashá que tem a ver. E a gente aprende que a mulher tem esse poder muito grande por conta do seu sentimento. A mulher tem um sentimento muito mais
potencializado comparado com o homem. Então, o homem, vamos dizer, acontecem coisas, o homem, em comparação com a mulher, vai ficar mais apático. Ele não vai ter, assim, tanto yahas, ele não vai se relacionar com todos os detalhes. Já a mulher vai ter esse nível de relação com os detalhes de modo mais emocional. Então, isso vai trazer essa força de acusar ou proteger. Então, fica aqui a dica para as mulheres, que elas sempre estimulem a proteger, a trazer, no final das contas, Sakdin, como fala isso? Ela analisar a situação e sempre tá vendo de modo a proteger, de modo advogando a favor da sua família, do seu marido, dos seus filhos. E isso é um poder da mulher que se ela não souber usar, ela pode virar uma feiticeira, mesmo que ela não mexa, no final das contas, com todo tipo de macumba e etc. Sem chegar no mérito desses lugares, mesmo antes, só a nível natureza, ela pode chegar em algum nível de feitiçaria. ידוע שהקליפה בצד הזה היא הרבה יותר קשה. E é sabido que a impureza, nesse lado, ela é muito mais pesada. למד י' היא הרבה יותר קשה. ויספר להם המן את כיוון הזה היא הרבה יותר קשה. למד י' היא הרבה יותר קשה. Que o Rav fez até mesmo um paralelo, que a esposa do bicho, a tal da Lamed Yud, ela chega a ser até mais forte do que o próprio bicho. ויספר להם המן את כבודו ואת עושרו ורוב בניו, הוא אמר להם כמה עושר יש לו, כמה כבוד הוא קיבל, כמה, לא חסר לו כלום. Então, o Aman estava contando para sua família como ele tem poder, cargo, família, e citando tudo que ele tem. ואת אשר נסוע על השרים ועבדי המלך, ואומר המן, ואף לא הביאה אסתר המלכה המלך אל משתה, אשר עשתה כימותי. E de todas as pessoas do reino, quem foi escolhido para fazer a refeição junto com o rei foi justo eu, a pessoa mais importante do reinado, Aman. וגם למחר נקראו להם המלך. E também para o dia seguinte ele foi chamado para fazer de novo essa refeição, que foi algo muito incomum, estranho. A gente, se Deus quiser, vai subir o estudo completo da Megillah com a explicação dos sábios de cada versículo. Se Deus quiser, vamos fazer um esforço grande para que isso aconteça até o dia Yud-Bet, até o dia 13 de Adar, hoje é dia 10 de Adar, daqui a 3 dias. E é claro que ele vai ser, como um estudo completo e integral, vai ser posto no clube de membros. Então, para quem estiver com a gente apoiando o projeto, vai ter essa oportunidade de estar acompanhando, nos dando essa possibilidade de gravar conteúdos na íntegra. אז חסר משהו לאמן. רבותיי, לא חסר לו כלום בחיים. Para mano, não falta nada na vida. כסף, כבוד, עושר, מלכות, לא Respeito, realeza, dinheiro, cargo, tudo ele tem. לא חסר לו כלום, פרסום, Ser popular, ele era o mais popular do reino. כלום לא חסר לו. ואז הוא אומר להם, תשמע שהוא אומר lהם, וכל זה אינו שווה לי. E assim disse o Aman, usei tudo isso aí no Chavelita. Não vale de nada, em absoluto, não vale. Tudo isso não vale de absolutamente nada. Como pode ser? Qual que é o sentido? O que você tem na cabeça? Tem, sabe, algum problema mental, tem que tomar um remédio, fazer um tratamento. Como? Como assim? Tá, uma pessoa não concorda contigo, uma pessoa não se curva pra você, uma pessoa, e o resto do mundo que se curva. E todo o dinheiro, o cargo, tudo que tem de melhor, qualquer coisa que ele pedir, ele consegue, ele tem. Só isso que não. E o que ele diz sobre isso? Se aquele pontinho preto dentro de uma folha branca não tá branco, então essa folha inteira, pra mim, a parte branca não importa, não tô nem aí. Nada disso me importa. E é um sentimento verdadeiro. Realmente pra ele nada vale. Realmente pra ele não tem proveito nem prazer de nada. Se aquele detalhezinho não tiver ajeitado, não tiver como ele quer. כאילו אין לו כלום בחיים. מבין? Como se ele não tivesse nada na vida. ככה אמרת, אתה יודע, זה פסוקים. Pô, isso aqui são versículos, isso aqui não tem ninguém inventando. É versículo, ele mesmo disse. וכתוב בספרי, תראו פלא גדול, כתוב בספרי. וכל זה אינו שווה לי. E tá escrito no Sifri, e nada disso vale pra mim. אומר, איני ערב לי מה שאני אוכל ושותה. שמעתם? Já falou que toda comida e bebida, tudo que ele come e bebe, ele não tem prazer absoluto de nada, ele não quer comer, ele não tem nem vontade de comer, ele não tem vontade de beber. Acabou, tá doente. Imagina que alguém, Deus nos livre, morreu algum parente próximo, ou alguém que a pessoa ama, como é que ele vai ficar? Triste, sem vontade de comer, sem vontade de beber, no estado
conturbado e confuso, não consegue se focar em nada, aquele sentimento negativo prevalece, e foi assim que a Amon se sentiu. אתה מבין? בן אדם אשתו עשתה לו ככה סעודה, שמו לו לאכול, שמה לו זה. A esposa pegou, fez um banquete, fez comida, bebida, מה זה סלטים טעימים, todo tipo de salada, molhos, בשר טעים, carne gostosa, frango, שניצלים, עופות, כן, הכל לחמים מלחמים, הכל טעים. הוא מרגיש טעם pão quentinho feito na hora, אפל. ele sente gosto de terra. Ele pega, come aquilo tudo do melhor, com um catering, um restaurante, um lugar muito bom, ele come aquilo e não tem vontade de comer. Gosto de areia. אומרת לו, מה יש לך? למה אתה? מה יש לך? מה קרה? O que você tem? O que houve? Qual que é o teu problema? ראית איזה מרצדס סוכן הזה? ראית מרצדס שהוא העמיד? ככה מול החניה שם לי את המרצדס החדשה הזאתי. איך יהיה לי טעם באוכל? איך אני צריך לאכול? Então, o Rav, ele começa a fazer um paralelo e explicar que isso, no final das contas, é a quiná. É a inveja. É a inveja. A pessoa tem tudo, tem um carro, tem uma casa, comprou, é dele a casa é própria, o carro é próprio, o trabalho que ele conseguiu é bom, ele se sustenta e tá tudo bem, ele tem uma quantidade de filhos específica. A partir do momento que ele vê que o vizinho, que o amigo, que o outro tem um carro, comprou um carro melhor, alcançou um cargo na empresa melhor, tem mais filhos do que ele, dependendo se a pessoa quiser ter filho, tem mais filhos do que ele, o filho dele é mais inteligente, não sei, coisa do tipo, tá no local de estudo melhor e tem uma posição, acabou. Quando ele vê que o outro tem mais do que ele, acabou. Para ele nada mais vale. Tudo que ele tem é como se ele não tivesse carro, é como se ele não tivesse casa, como se ele tivesse numa casa alugada. Nada para ele vai servir porque o outro comprou uma casa melhor, porque o outro tem um carro melhor, porque o outro tem a esposa que se comporta de um jeito que ele vê como sendo algo positivo. Então, o outro tem o que eu não tenho, acabou, para mim nada mais vale. אבל יש לך אתה גם כן רכב חדש, יש לך בית, אומר, אני לא, האוכל לא יורד לי, איך הוא קנה ככה מרצדס כזאת? Pô, a comida não desce, como que esse daqui, meu vizinho, comprou uma Mercedes dessa? איך הוא ככה מול העיניים בלי את המרצדס? איך ככה זה קנה וילה כזאת גדולה? איך זה קנה בריכה? איך זה עשה? Ou seja, aqui o Rav começa a dar exemplo, como ele comprou uma casa grande, como ele construiu uma piscina melhor que a minha. Tudo que vê que o outro fez melhor, a inveja acende dentro, acabou, ele não consegue fazer mais nada. Então essa foi a inveja de Aman. Essa é a Klipá de Amalek. Uma das visões, uma das explicações da Klipá de Amalek, que é justo essa inveja, se não tiver exatamente como eu quero com relação a tudo, nada disso vale. É o extremo da Kfiut Tová, da falta de agradecimento. E a coisa mais grave que tem na Torá é alguém mal agradecido. Porque aquele Misha Kofer Betovato Shel Havero, Kofer Sofo Likfor Betovato Shel Makom. Aquele que é mal agradecido com seu amigo, no final das contas, ele vai ser mal agradecido com Deus. Se o bem que seu amigo te fez, você não reconhece, o bem que Hashem te faz a cada segundo, a cada momento, você não vai reconhecer, você vai estar reclamando de tudo, você vai estar focado aonde você vai reclamar. כל זה, תראו, זה מפורש, אינו ערב לי מה שאני אוכל ושותה. Então o Rav repete, está explícito no versículo que nada que eu como e bebo me dá prazer e é para mim como algo. O Midrash explica que a gente vê que os transgressores comem e não se satisfazem. אין לו טעם באוכל. Para ele a comida não tem gosto. אמרה לו זרש אשתו, מה הוא? Então Zeresh, esposa de Aman, איפה הוא? disse quem é esse, de onde ele é. תראו, זה פלא גדול. Olha que coisa incrível. אמר לה יהודי הוא. אמרה לו לא תוכל. Aí ele respondeu, ele é judeu. Ele é do povo de Israel. אמר לו חבל לך על הזמן. Ela falou, perda de tempo para você não pode contra ele. Ele vai te vencer. לא תוכל עליו. עכשיו זה מה שאומר המדרש. זה פלא גדול. תראו איך אנשים מאבדים שתי עולמות. Ele tá falando assim, explica o Midrash. Fica vendo, vocês vão entender do como uma pessoa consegue perder os dois mundos. Ele vai perder o Olamazé, esse mundo, que ele tá vivo, ele vai perder o Olamabá, o mundo que vem depois. Olha como ele vai conseguir perder os dois. אומר המדרש, אמר לה, אפילו מאבד אני את כל אשר לי, מאבד אני אותו. E o Midrash explica que mesmo que eu vou perder tudo que eu tenho, eu vou perder por ele. טוב, עכשיו רבותיי, בואו קצת נתבונן, נחשוב. מה מפריע לך מרדכי? מה אכפת לך ממרדכי? תתעסק במה שיש לך.
אמר לה, אפילו מאבד אני את כל אשר לי, מאבד אני אותו. Ele estava disposto que tudo que a mantém, ele está disposto a dar, a queimar, a entregar, a não ter tudo aquilo, só para acabar com Mordecai. Esse era o nível de doença dele por alguém que discordava do seu modus operandi. טוב, עכשיו רבותיי, בואו קצת נתבונן, נחשוב. מה מפריע לך מרדכי? O Rav falou, calma aí, pessoal, vamos parar, vamos refletir. O que tanto te incomoda Mordecai, mano? Por que Mordecai assim é um incômodo tão grande? מה אכפת לך ממרדכי? תתעסק במה שיש לך. O que te importa o que Mordecai tá, onde ele tá, o que ele faz, se ele respeita você ou não? Olha quanta coisa você tem. Vai e se preocupa com o que você tem, se ocupa com o que você tem. תתעסק, תהנה ממה שנתנו לך. Vai aproveitar o que você tem, o que te deram. אומר לא, אני מוכן לאבד את כל מה, הוא מוכן לאבד את כל מה שיש לו. Falou, não, eu tô pronto pra perder tudo que eu tenho. כל מה שיש לו הוא מוכן לאבד, העיקר לאבד את מרדכי. Principal, a ideia, o que ele mais quer é o que? Acabar com Mordecai. Pega tudo e tira daqui, bota fogo em tudo, não quero. A única coisa que eu quero é acabar com Mordecai. A gente vê que é uma doença muito, um tipo de clipar, uma impureza cachabeioteira, duríssima, duríssima. E o que Rav vem também trazer? Ele vem explicar que essa clipat Amalek se encontra, adivinha onde? Dentro de nós hoje em dia. Cada um tem essa clipá, essa impureza dentro de si, em alguma porcentagem. Alguns vão ter isso num teor maior, outros num teor menor, e o principal é reconhecer essa doença, até porque o primeiro passo do tratamento da cura de uma doença é reconhecer que ela existe. Então, reconhecer essa clipá Amalek que se encontra dentro da gente, entender qual que é a origem disso, como isso se expressa através da gente, sem a nossa percepção. Começar a perceber isso aos poucos, identificar e lutar contra isso. Acabar com isso. Falar, não, esse jeito que eu tô agindo tá errado. Eu pensei que isso era algo que eu tinha que me importar, mas calma aí, deixa eu rever meus conceitos. Deixa eu rever e olhar de novo o que vale a pena eu jogar fora, jogar o lixo fora e deixar aqui dentro só o que tiver valor, só o que for bom, só o que for que do chá, santidade, coisas boas. A clipar, a impureza, a casca, tirar daqui. עכשיו תראו, מי שחושב שזה שיגעון Então agora vejam, quem pensa que isso é loucura, של המן, שלא יתבלבל, quem acha que isso é loucura só de Aman, não se confunda. כי זה שיגעון יומי שאנחנו עוברים. Isso é uma loucura diária que nós vivemos e passamos. אתם מבינים? לא להתבלבל, להגיד וואי, המן הזה משוגע, לא נורמלי, לא, זה לא. Ele disse, não é para vocês se confundirem e pensarem, esse Aman é louco, como pode ser que ele vive desse jeito, que ele pensa assim, que ele tinha esse problema mental grave? O Rav falou, não. Não vai só apontar o dedo para Aman e culpar ele, que ele é doidão, que ele faz os negócios sem pé nem cabeça, não faz sentido o nível de clipat Amalek dele. Isso daí também está dizendo com respeito sobre nós. המן זה קליפת המן, זה קליפת עמלק. והקליפה יושבת לנו פה, והיא לוקחת לנו את שתי העולמות, רבותיי, לא להתבלבל. E agora está trazendo um aviso muito importante. Essa clipá tira os nossos dois mundos. O Olam Hazé é esse mundo que a gente vive, o Olam Abá é o mundo que vem depois. Primeiro, que não dá para a pessoa, como a gente falou anteriormente, ela não consegue aproveitar e ter prazer do que ela tem. Assim como a gente viu que Aman expressou em sua fala. E ele não só sendo alguém rico com uma posição boa, sendo um magnata, sendo quase que um primeiro-ministro do rei. Ele ganhou a Rotemet, o anel que ele conseguia selar decretos do próprio rei, ele recebeu. E mesmo assim, a gente entendeu que nada disso para ele valia. מי שחושב שהוא לא תפוס בקליפת עמלק, אז יהי רצון בעזרת השם שנזכה כולנו. Então o Rav disse que aquele que pensa sobre si que ele não existe sobre ele essa clipat Amalek, é problemático. Quer dizer que o problema é ainda mais grave, em outras palavras, porque aquele que reconhece que tem um problema, ele está no início do tratamento. Dizem até que é 80% do tratamento é reconhecer o problema, 20% é o tratamento em si. Então aquele que não reconhece, quão longe ele está de ser uma pessoa, no final das contas, saudável. אבל אם היה לנו את הקליפה הזאת, רבותיי, היינו כל היום הולכים ושמחים ורקדים ושרים ומחייכים, והנשמה הייתה מתפוצצת מאושר ושמחה.
E o Rav está falando que aquele que conseguiu anular sobre si essa Klipat Amalek, essa impureza de Amalek, de olhar para o lado ruim, de Kfiut Tová, de mau agradecimento, esse é aquele que consegue dançar, cantar, estar alegre e feliz durante cada segundo da vida. Ele vai estar alegre, feliz, pleno com tudo que ele tem. Mesmo que ele não tenha nada. Não que você seja pobre e, sabe, todo tipo de dificuldade que ele passe, ele está sempre contente, alegre em absoluto, se ele conseguiu anular dentro de si a Klipat Amalek. למה אין לנו את זה? כי קליפת האמן יושבת עלינו. A Arav explicando por que a gente não está feliz o tempo todo, alegre e comemorando com cada etapa do dia. Porque a Klipat Amalek tá atrapalhando com que isso aconteça. ותמיד מראה לנו כמה לא טוב לנו וכמה חסר לנו. E essa Klipa mostra sempre como que não tá bom, o que que tá faltando, וכמה אנחנו חסרים como é que a gente tá precisando, olha como a gente tá cheio de falhas, וכמה זה יותר טוב לו. olha como o outro tá bem melhor do que para você, aparentemente. האדם צריך לבחור בטוב. A pessoa precisa sempre escolher o bem. Entre o bem e o mal, ele faz o possível para fazer o certo. Ah, e se dá errado? Não importa. A minha tarefa, o que está sobre mim é fazer o melhor que eu puder dentro do meu serviço divino. O melhor que eu puder. מה יצא מהטוב? זה לא מעניין אותך. E o que saiu desse bem que você se esforçou em fazer? Pode ser que saiu uma coisa ruim, saiu um prejuízo. O Rav diz o quê? Não te importa. O que saiu disso não tem a ver com você. Isso daí são Hishbonot Shamayim. São cálculos divinos. Você só faz o quê? O que está obrigado a você fazer. Você vai se esforçar e fazer o melhor que você pode. לדוגמה, אדם הלך קנה אתרוג. A Rav traz um exemplo. Foi lá o judeu, na época de Sukkot, que ele precisa comprar a bata mínima as 4 espécies, e comprou a parte mais cara, que é o etrogo, que é o fruto amarelinho, ou verdinho, se for ter mania. קנה אתרוג, הלך, חיפש, מצא אתרוג יפה, Ela saiu, procurou, pesquisou, comprou um etrogo bonito. נחמד. נאה, בא בבוקר, טק. ביום טוב נפל העוקץ. Quando chega no momento de fazer a mitzvah, ele vai ver o cabinho do etrogo caiu, desconectou, ele não entendeu como, e o etrogo tá passudo. O etrogo ficou inválido de ser utilizado. Calma aí, mas você saiu, procurou, pesquisou, pagou caro e caiu. Caiu uma parte importante que invalidou ele. Como que você vai reagir? Óbvio que vai entrar em fúria ou em algum nível de revolta, né? Esse é o ser humano normal. A pergunta é o que a Torá espera do ser humano? Qual é a versão, qual é o projeto que Deus projetou o homem, o nível que Hashem espera que o homem esteja? Essa que é a pergunta aqui. יום טוב ראשון של סוכות. נפסל. אין לו אתרוג. Pronto, ele não tem mais etrogo. Ficou impróprio para utilização. Logo no início, no primeiro Yom Tov. איך הוא בשמיים? מחשיב את זה בשמיים? Como vão julgar ele no céu? שם היה לך אתרוג, שאתה תדבר באתרוג, קנית אתרוג, זהו, עשית את שלך. Aí lá no céu foi julgado. Anus Rahmanapatre, você fez o seu esforço, foi lá, comprou, escolheu o melhor, no último momento a coisa deu errado. E Anus Rahmanapatre significa aquele que por força maior não conseguiu cumprir uma mitzvah, ele está isento da mitzvah, ou seja, ele não é cobrado no céu pela falta de cumprimento. Em outras palavras, você fez o que você pôde, deu errado, você não cumpriu a mitzvah no final como você queria, tá tudo bem, relaxa. Se conseguir emprestado de alguém depois que alguém usar, e se conseguir rápido, Yom Tov não dá para comprar. Ou seja, se conseguir ainda der um jeito de resolver, tá tudo bem. Mas o principal você fez. E acabou por aí. Não tem agora espaço para você se revoltar, se irritar, e dar chilique, dar escândalo, pegar e arremessar e quebrar. Ou então, sabe, enfiou o dedinho na pontinha da mesa, da cadeira, do armário, pegar e arremessar pela janela de raiva. Justo isso é para não fazer. Vai, bate na mesa e se revolta contra a coisa que ele se machucou. Calma, você fez o teu esforço de chegar até o lugar, de fazer a mitzvah. Deu errado? Vontade de Deus, o que você pode fazer? Você controla o que vai acontecer? Não, você se esforça para que aconteça do melhor possível. E essa é a sua tarefa. Fala, אוקיי, זה כבר לא שלך, מה אתה מתרגש? למה אתה נופל לעצבות? Aí o Rav está explicando, por que você está agora entrando em tristeza, em loucura? Tá bom, caiu o Oketz, ficou passulo. O que você pôde fazer, você fez. Tá bom, deixa assim como tá, o que você vai fazer?
No máximo, você não cumpre a mitzvah. Ou então pega e balança sem fazer bênção. Pega de alguém emprestado. לא, כולם באים עם אתרוג לבית המדרש, כולם יננו, אני מה הייתי... זה לא עבודת. Ele começa a falar vários argumentos. Não, mas todo mundo vai com etrog no Beit HaMidrash, na sinagoga. Como é que eu vou chegar na sinagoga sem usar o Atamenim para eu sacudir, para fazer a mitzvah junto com todo mundo? O Rav explica o quê? Zeló Avodat Hashem. Isso não é serviço divino. Não é o que você imaginou que seria. É o que é dentro das circunstâncias. Deu errado? Agradece e continua, tá tudo bem. השם. אתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא. Você não faz o seu serviço divino para Deus. למה אתה נופל לעצבות? אתה Por que você cai em tristeza? עשית את שלך. Você fez o seu que você podia fazer. אין לך עכשיו אתרוג, זה גם רצון השם. למה? לא יודע למה. Tentou fazer o seu, deu errado. E a sua Avodat Hashem é ficar sem aquilo. Por quê? Não importa por quê, não sei por quê. Eu não preciso saber por quê. אבל למה לפעול לעצבות? Mas por que cair em tristeza? זה ברוחניות. Isso é da parte espiritual. בגשמיות כותב רב ליהו דסלר ככה. E no mundo material, assim o Rav Dessler explica. אמר רב דסלר, מנוחת הנפש, לדעת שמהות החיים האמיתית היא A tranquilidade de mente, a pessoa que vive uma vida tranquila, a essência disso é ניצול כרגע לתפקידו בהווה. לדעת שמהות החיים האמיתית היא ניצול כרגע לתפקידו בהווה. o aproveitamento do presente, de cada coisa que está acontecendo com você no presente, sem estar no futuro, sem estar no passado. Agora, você está vivendo o presente. Isso que vai trazer לדעת שמהות החיים האמיתית Isso que vai trazer tranquilidade e essa é a essência da vida verdadeira. היא ניצול כרגע לתפקידו בהווה. והמחשבות שאדם חושב בהווה על חיי העבר E todos os pensamentos que a pessoa tem sobre a sua vida no presente, יש אנשים איפה הם תקועים? בעבר שלהם. והמחשבות שאדם חושב בהווה על חיי העבר então o pensamento que a pessoa tem só sobre o passado, יש אנשים איפה הם תקועים? onde é que as pessoas ficam presas às vezes? בעבר שלהם. No passado delas. Fica só pensando no que aconteceu, no que passou, o que eu fiz certo, o que eu fiz de errado. Ok, existe o lado reflexivo para a autoconstrução, mas se não for para autoaprimoramento, se não for pelo mérito de alguma mitzvah, de algum estudo, alguma coisa positiva, for à toa, só ficar se lembrando do passado por costume, é algo prejudicial. איך לא פתחתי את העסק הזה איתו, איך לא עשיתי ככה, איך לא... E aí começa a pensar todo tipo de coisa. Por que eu não investi nisso? Por que eu não tive aquele como meu parceiro de investimento? Por que aquela oportunidade de trabalho eu perdi e eu acabei indo trabalhar naquele outro lugar? Você já começa a entrar no redemoinho de problema que ele mesmo gera para si, se julgando por mal que ele tomou a opção errada. É o pior veneno que alguém pode trazer para a própria mente. Fica completamente perturbado. את הדירה הזאת, איך לא התחתנתי עם זאת, איך לא קניתי את זה, איך לא עשיתי... Como que eu me casei com esse? Como que eu comprei essa casa? Por que eu peguei aquele carro? Ah, esse carro só dá problema, essa casa só dá infiltração, a esposa me traz problema, por que eu fui casar? Por que eu fui... Aqui o Rav em outras palavras, o Rav está falando, você quer uma vida conturbada, infernizada, triste, depressiva, pensa assim. Quer tranquilidade, paz, alegria. Ou seja, essa é Klipat Amalek. Quer uma vida limpa de Klipat Amalek, sem essa impureza dentro de si. Então olha o lado bom, fala Koletová significa tudo é pro bem, tudo que Deus faz é pro bem. Se isso aconteceu mesmo aparentemente negativo, que eu não vou poder cumprir essa mitzvah, eu cheguei até aqui, etc. Ainda assim, essa foi a vontade de Deus, eu devo agradecer a Ele por isso e continuar a minha vida. Ah, mas eu não consegui fazer a mitzvah, mas a Gemara diz, Anus Rahmanah Patre. A Gemara diz, aquele que não conseguiu por força maior, ou seja, se fosse por ele, ele conseguia, mas por outro causador externo, ele não conseguiu. Ah, mas estava na minha mão e eu deixei cair e estragou. Tá tudo bem. Você tentou segurar bem? Tentei. E não deu certo. Não deu. Tá tudo bem. Relaxa. Ah, mas foi um diamante que caiu num lugar que eu não consigo recuperar e custou dezenas de milhares. Fazer o quê? Agradece a Deus e a vida continua. Você vai fazer o que agora? Parar a vida e nunca mais se perdoar e acabou. Klipat Amalek. Olha o bem que você está recebendo a todo momento. Está recebendo vida, saúde, o coração está batendo, está respirando. Tá bom, algumas dezenas de milhares foram. Ok, e aí? Aí acabou a vida? Não, vamos olhar pro lado bom e continuar com o que tem. הוא תקוע בעבר שלו. אז הוא אומר, או בדאגות על העתיד.
ou pelas preocupações do futuro. איך יהיה איתי, מה איתי, איפה אני אקנה, איפה אני אשקיע, איפה אני אעשה. Como é que vai ser comigo? O que que eu vou comer? O que que eu vou beber? Onde é que eu vou investir? O que que eu vou comprar? Como é que vai ser? Se eu vou viver, se eu não vou? E se vai ter guerra? Se o pessoal tá roubando na rua? Ok, coisas normais, se no local onde você vive existe um certo risco e você deve se precaver, ótimo. Faça assustador, faça o possível para que você esteja seguro. Mas agora, ficar com o noticiário ligado o dia inteiro, só ouvindo tudo que tem de pior que na sociedade, todos os crimes que a sociedade, não a sociedade, mas quem está no lado obscuro da sociedade, não vou para quem está além da margem da sociedade, que está fazendo todo tipo de crime, você ficar escutando isso dia e noite, é claro que não vai, vai fazer bem, a pessoa vai viver, sabe, olhando para trás e pensando que tem alguém perseguindo, alguém planejando, etc. Então, é dentro do que é saudável se precaver dentro do normal e sem exagerar nisso, sabe? Você faz o seu esforço e no final, se acontecer algo negativo, independente do que, tá tudo bem. Segue a vida, acontece coisas negativas e tá tudo bem. Por quê? Porque no final das contas, a gente tá aqui dentro, no Olamazé, a gente não tá aqui para ter prazer. A gente quer ter prazer. A gente não tá aqui para isso como objetivo. A gente tá aqui para se conectar com Deus e se limpar. Essa conexão, ela só vai acontecer de modo verdadeiro com a limpeza dos componentes. A gente pode fazer uma alusão. Quando você tem componentes eletrônicos de metal, né, no geral os terminais são de cobre, e tem, vamos dizer, um capacitor dentro de uma plaquinha de circuito, e não tá dando contato, por quê? Porque teve ali, caiu talvez um pouco de umidade, oxidou os terminais, se oxidaram, não tem conexão com os terminais. Então o aparelho não vai ligar, ou ele vai no meio do funcionamento desligar, porque tem um capacitor que está mal conectado. O que deve fazer? Vai chegar o técnico de eletrônica, vai colocar lá o ferro de solda, soltar aquele aparelho, aquele componente, limpar aquela área, tirar toda a solda, todo o líquidozinho de solda, refazer as ilhas de solda, colocar o componente, fritar tudo aquilo para ele se unir de volta, pronto. Pronto, agora a conexão está bem feita, agora o aparelho está aí muito bem em funcionalidade para os próximos 100 anos. Você vê aparelhos eletrônicos aí, centenários, que funcionam ainda, porque está tudo muito bem juntinho. Não tem nenhuma oxidação entre os componentes. As trilhas de conexão estão limpinhas. Então aqui não é diferente. Quando a gente tem que se conectar com Deus, vão ter as impurezas, pode ser, se a pessoa cometeu transgressões nessa vida ou em outra, vão ter impurezas lá. E vai ter uma falta de conexão. E como que vai resolver isso? Através de ferver a 100 graus no ferro de solda. Através de esfregar com produtos fortes. E recolocar a ilha de solda, que vai ser de novo quente, vai doer. Até que aquela conexão até que aquele componente seja reposto com sucesso. E aí, pronto, a conexão está feita com a Hashem. Por isso que se acontece alguma coisa errada, a gente deve ter a emuná e a bitachon, a confiança e a fé de que é kolhe tová, que é tudo pro bem. אז אומר הרב, זה נקרא, כן, דאגת הנפש, אין לו מנוחת הנפש לאדם הזה. Isso é explicado pelo Rav, é definido como DH nefesh, a pessoa viver preocupada, a cabeça está ocupada com preocupação, não consegue nem mais praticamente se letafked, não consegue mais funcionar quase. הוא לא חי את הרגע, לא חי את הזמן. Não vive o momento, não vive esse tempo, ela está antes ou depois se culpando ou muito preocupada do que vai acontecer. אז הוא אומר, החושב בהווה, סליחה, כי כל רגע לתפקידו בהווה, המחשבות שאדם חושב על חיי העבר, או דאגות על העתיד, אינו אלא בזבוז החיים. Então, aquele que se preocupa com o que passou ou o que vem no futuro, e isso não está conectado com nenhum aprimoramento espiritual, nem pessoal, isso é perda de vida. Bizbuz achaim. É realmente pegar tempo de vida e jogar pelo ralo, jogar fora. נפלאות. הלכו לחיים. איפה הוא תקוע? או בעבר שלו, או בדאגות של העתיד, אומר, הוא בזבז את החיים שלו, נגמרו לו החיים שלו. איך אדם לוקח את החיים האלה לעולם הבא? עכשיו, הרגע הזה. Como a pessoa pega essa vida para o Lamabá, aproveita cada momento para o mundo vindouro, para se conectar com Hashem? O Rav explica como? Agora. Vivendo o agora. Chegar, depois eu faço. Não. Agora. O que eu preciso fazer? Preciso agora ler a Megillah? Preciso pegar a explicação dos sábios? Preciso estudar as 7 leis de Noah? Preciso assistir vídeos de aulas sobre um tema específico que para mim eu sei que eu tenho dificuldade? Agora eu vou abrir e vou estudar. Agora eu vou fazer.
Ah, eu quero começar um projeto, uma empresa, para conseguir me sustentar e poder ter tempo para estudar, etc. Agora eu vou fazer. Não, agora eu vou relaxar. Agora eu vou pra praia. Agora eu vou abrir uma série na televisão. Agora eu vou pegar um joguinho para jogar. E depois eu começo. Perda de tempo, perda de vida. Agora é no presente que você vai fazer o que você deve fazer. איך אני מנצל את זה עכשיו, את הרגע הזה, לחיי העולם הבא שלי? מה היה? כבר נגמר. מה יהיה? מה אכפת לי מה יהיה? O que aconteceu? Ah, não sei, já foi. O que vai acontecer? O que me importa o que vai acontecer? O que eu tô preocupado é com o meu agora. בידיים שלי מה יהיה? אנשים דואגים, זה פלא, אנשים דואגים מהמלחמה. O Arav está agora explicando aqui um pouco sobre a realidade de Israel. As pessoas têm medo da guerra, estão preocupadas se vai ter guerra. מלחמה. כמה כבר... 2000, למעלה מ-2000 שנה רוצים להשמיד את שונאי ישראל. Olha, para cima de 2000 anos estão loucos para destruir e acabar com o povo de Israel. Não é novidade pra gente. עכשיו הדגש שלך אתה תעלה או תוריד. Agora você está preocupado se vai ter guerra, se não vai, se eles vão conseguir ou não? Sempre foi assim, nada tem de diferente de sob o sol, assim o rei Salomão disse. Não tem nada novo, não tem novo. Não é de agora que querem destruir o povo de Israel. Sempre tentaram desde que o mundo é mundo. יש אנשים עם הרבה שכל, הוא לא יודע שיש מלחמה בכלל. שאמורה להיות מלחמה, לא מעניין אותו מכלום. חי עכשיו את הרגע. Falou, vai, para de ficar preocupado se vai ter guerra, se não vai, o que vai acontecer. Sabe o que você faz? Viva o momento, abra o livro de Torá e proteja o povo de Israel, estudando o Torá, porque a força da Torá é o que faz os inimigos irem brigar entre si, e está escrito que aquele que estuda o Torá, até mesmo seu inimigo, se volta como amigo do povo de Israel. את ההווה. מה תיקח לך לעולם הבא? את עכשיו תיקח לעולם הבא. יש ספר שפתי חיים, הוא כותב ככה, תראו איזה לשון מתוקה. אומר, טירוף הדעת זה מי שדבוק וקשור למידות הרעות. E agora o Rav está trazendo o ensinamento de um outro livro. Qual que é a loucura da cabeça? É aquele que está conectado com as suas midot harot, com suas características pessoais negativas. Ele não se livra delas e nem enxerga elas como um problema, que é orgulho, raiva, ódio, rancor. E tem várias e várias outras. A gente fala um pouquinho disso na playlist de Lapidando Traços de Caráter aqui do canal de Sabedoria da Torá. תראו מה שחז"ל אמרו, הקנאה והתאווה והכבוד נוצאים. Aí o Rav está explicando que a kiná, que é a inveja, a ta'avá, o desejo, e o kavod, que é o orgulho, motzim et adam min haolam, tiram a pessoa desse mundo. Ela não consegue viver nesse mundo. Ela está o tempo todo correndo atrás do inalcançável. Sempre que ela pensar que a felicidade dela vai vir por causa de um desejo completado, ela está enganada. Não vai dar certo. אדם מן העולם, תדעו לכם, יש אדם לא נולד עליכם, הוא הלך לרופא, הוא אומר, תשמע לך איזשהו חולי, זה מסוכן, זה בסדר, חולי. הרופא כל בשר הוא מפליא לעשות. השם גדול. A pessoa foi pro médico, o médico disse que ele tá com uma doença séria, o Rav fala, tá bom, vai, doença séria, não tem problema. Deus é o Rofei Kol Basar Mafli Lassot. Deus é o médico da carne e faz maravilhas. Essa é a bênção que a gente faz quando sai do banheiro a Shariat Sar. גדול. אבל אם הולך לחכם, Mas se foi para um sábio da Torá, תשמעו טוב, החכם אומר לו, תשמע, אתה בחולי של קנאה. e o sábio disse, você tem uma doença que é a sua inveja. A pessoa está acostumada o quê? Ah, tá com doença aqui, tá com aquele tipo de doença ali, tá com vírus, bactéria, infecção e não sei o quê, e coisas graves. É isso que a pessoa está acostumada a escutar, que é um tipo de doença. Aqui o sábio da Torá vai falar o quê? Sabe qual que é o problema que você tem a sua doença? Inveja. אהבה וכבוד. Desejo, orgulho. אתה ברדיפה של זה, תדעו, Você está vivendo atrás disso, saibam. זה חולי סופני לא של העולם הזה. Isso é uma doença final. Falam um tipo de doença que era muito grave, que a pessoa está com os dias contados. Holissofani. Eu não estou lembrando da expressão. E o Rav diz que esses três, Kiná, Gavá e Kavod, Kiná, calma, לא העולם. כבוד. אתה ברדיפה של זה, תדעו, זה חולי סופני לא של העולם. Tavá, Kiná, Tavá e Kavod, que é Kiná, inveja, desejo e orgulho e egocentrismo. Esses três são uma doença fatal e final do Olam Habá. É alguém que o Olam Habá dele, ele está prestes a perder isso. Ele está prestes a perder.
Se ele já não perdeu, ele está prestes a perder, e enquanto ele não voltar em si e estudar o justo para entender esse aspecto e tirar de si esses três, ele vai estar condenado. העולם הזה, לא העולם הזה. זה חולי סופני של העולם הבא. זה חולי סופני של נצח נצחים. É a doença final de Netzach Netzachim da eternidade. Uma coisa é a pessoa viver aqui no mundo 80 anos, 90, 100. Outra coisa é a pessoa viver 1000, 2000, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de anos. Sabe o que é a pessoa viver 1 trilhão de anos? Eternidade é mais do que isso. E é isso que aquele que se conectou com Deus vai viver. Mas não é esse mundo de sofrimento. É o mundo da verdade, é o mundo para quem se conectou, usufruindo de prazeres, que esse mundo não tem capacidade de recair todo esse prazer para alguém que está nesse mundo. Por isso Hashem guardou para depois. אם אדם תפוס בקנאה, הוא תפוס חזק בקנאה, הוא לא מסוגל לשחרר את העיניים, ואם הוא רואה משהו, אז כבר כל זה אינו שווה לי, כלום כבר לא שווה לו. Então, se alguém está preso na inveja e se vê o que o outro tem melhor, nada mais vai valer para ele. אז הוא סופני. Então, ele realmente é uma doença que os dias dele estão contados. הוא סופני לנצח שלו, לנצח, לא לה... E ele vai estar condenado a perder os dias de vida, não dessa vida daqui, da vida eterna, eterna. עכשיו, לא 60-70 שנה. Não são 60, 70 anos. הנצח שלו בגדר סופני. A eternidade dele está numa categoria, está definido como dias contados, não vai ter. אז אומר הרב כך, אומר בשם המלבים. E agora ele vai trazer a explicação do Malbim. אומר הרב, כי הרוח מעלה ציורים הרעים אשר השתרשו בנפשם לכל עוון. E o espiritual, de novo. בכל חטאת הליבה, ציורים הרעים אשר Vai trazer os tsurim araim, as imaginações ruins. A pessoa fala, eu não consigo me concentrar, só vem besteira na cabeça. Então o Rav está falando que as transgressões passadas vão gerar tsurim araim, que são imaginações más e ruins ligadas a transgressões, השתרשו בנפשם לכל עוון. que foram enraizadas na alma da pessoa através, né, por causa dos seus pecados. בכל חטאת הליבם. E todo tipo de pecado do seu coração. Uma outra linguagem. Tem avon e tem het. Os dois são traduzidos em português como pecado. É um outro tipo de pecado. והרוח הזאת סוערת בקרבם. E essa força espiritual, Sueret, é uma linguagem de como se fosse uma tempestade dentro da pessoa. É algo que reluta dentro da pessoa para que ela volte a cometer sua transgressão. Por isso que aquilo volta na mente como um chamariz, como para acender o desejo. Vem fazer de novo o que você já fez no passado. Não é à toa que a Torá ensina que a recompensa de uma transgressão é o quê? A pessoa pode pensar, recompensa da transgressão, perder dinheiro, perder dias de vida. Cada transgressão perde 10 dias de vida. Não é cigarro transgressão, não é igual cigarro. Cada cigarro perde tantos minutos de vida, tanto tempo de vida, né? Uma transgressão, a recompensa da transgressão é o quê? Outra transgressão. A recompensa de uma mitzvah, de um mandamento, é uma outra mitzvah, é um outro mandamento. קליפת עמלק הזאת זה רוח שערה, והרוח הזאת סוערת בקרבם. Então, justo, o que significa? Uma transgressão traz a outra. Ele cometeu uma transgressão, ficou imprimido na alma dele, sim, arraizou aquela impureza na alma, e aquilo vai voltar na mente para obrigar, para pedir, para forçar com que a pessoa volte a transgredir. Não é à toa que quando ela pensa naquilo, ela já tem um prazer, justo porque o bicho dá esse prazer antecipado para que depois ele possa usufruir e ter força daquele que cometeu a transgressão novamente. E justo o conserto é na mente conseguir limpar o que tem de errado, até porque é pensamento, fala e ação. Assim que funcionam as coisas. והקליפת עמלק הזאת זה רוח שערה. E essa clipata malek, essa conexão com a impureza, é um ruach seara, é uma força de tempestade. שמטשטשת לאדם את כל החיות שלו. E metasteshet, que embaça a vitalidade da pessoa, ou seja, ela vem trazendo à mente aquela transgressão. Você luta para não ter, e justo essa impureza faz o sentimento de que, se você não fizer aquilo que você está pensando, tudo que você tem não vale mais de nada. Olha que bizarro, olha que psicologia. Olha o estudo de psicologia humana, como é que funciona o espiritual junto com a psicologia humana, e como trazer isso para uma realidade que a gente vai ter uma vida plena, uma vida boa. E entender todas essas lutas e ataques que cada um tem. A pessoa vem reclamar, mas tá difícil,
Por que que eu só penso besteira? Por que que eu só tenho vontade de fazer coisa errada as coisas certas eu não me acende desse jeito? Vai depender do que você fortaleceu dentro de você. Através do princípio, uma mitzvah leva a outra, uma haverá leva a outra. Então, quer dizer, você começou a estudar, você se interessou em conceitos verdadeiros de valor, você vai se acender dentro de si essa vontade depois de querer continuar se conectando com o bem, com a mitzvah. E do mesmo modo, com relação à transgressão. Quanto mais você vai podando e cada vez mais escutando menos a sua inclinação negativa, mais fácil vai ficando mas vai exigir sofrimento, vai exigir certo momentos de dificuldade, mas se você se segurar bem, a próxima vez que aquilo voltar, vai voltar mais fraco. Aí você passou no teste de novo. Aí voltou mais fraco ainda. E com o passar do tempo, você vai destruir a sua má inclinação. Assim como o rei David fez. ele matou o seu יצר הרע. מערבבת אותו, זה יושב לו בלב. ואומר הרב, עד שיגרש מימיו רפש וטיט, כי יעקר שכלם מידותיהם בעקירת התאוות. Então, desse modo, a pessoa não vai conseguir mais pensar o que ela quer. Ela vai estar completamente controlada, dominada, acorrentada, escravizada pelos desejos do mundo. Ela sai da categoria ser humano e ela entra para a categoria animal. Que ela só vai agir através dos próprios instintos. E como ela sai dessa categoria animal e vira um ser humano de volta, quando ela controla sobre si o que ela quer fazer na vida. Ela não vai agir. Ah, eu tô com fome, mas calma, preciso fazer uma coisa importante. Não vou comer porque eu preciso agora rezar. Não vou comer porque hoje tem um ta'anit, um tzom, um jejum para fazer. Não vou olhar para tal coisa porque é proibido. Não vou comprar tal alimento porque não é kasher. Ele controla sobre si. O corpo gera impulso, o instinto gera impulso de comer aquilo que é gostoso, aquilo que parece bom. Mas a mente, a alma que controla, diz, não, isso não, outra coisa. Agora não, outro momento. תראו, בן אדם בעל קינה, הוא עובד עם שכל, הוא עובד בלי שכל. Por exemplo, uma pessoa que tem dentro dela como costume a inveja. Você acha que ele funciona através da mente, do pensamento? Não, ele não tem mente. הראש שלו לא במקום בכלל. A cabeça dele nem está no lugar. והתכונות העודות שבלתי אפשר שישיגו שלום הנפש להשקיטה מזעפה. הוא כל הזמן נמצא בטרדות, כל הזמן נמצא במחלוקות. Está sempre ocupado e ele mesmo se encontra em discussões, brigas, tradotos, são perturbações. לא מיושב בדעתו. Ele não consegue ter tranquilidade e ele está dentro de si como ele mesmo. הוא אומר, והתכונות הרעות הם, וכל ימיהם נטרפת מחשבתם מתאווה זו לתאווה אחרת. עכשיו, E essa qualidade interna negativa que ele não faz questão de expulsar de si, vai só gerando cada vez mais confusão dentro dele mesmo. תראו מה קורה. הרב מביא פה דברים כל כך נפלאים ומתוקים. יש אחד סובל מהכבוד ומהגאווה. Tem alguém que sofre de orgulho, de egocentrismo, ומהתאווה. e de desejo. תאוות התענוגים. Desejos de prazeres proibidos. עכשיו, מה הבעיה שלו? הבעיה שלו היא כזאת. הוא חולה תאוות העולם הזה. Lembrando que tudo no final é permitido. Tudo tem um modo permitido de fazer. Você quer o quê? Você quer comer alguma coisa? Tá bom. Você quer comer agora carne? Vai comer carne, você vai comer kasher. Você quer comer leite? Espera 6 horas entre carne e leite. Você quer comer uma comida maravilhosa? Ok, compra e faz no Shabbat. Você quer relações, etc. Espera o momento certo e vai estar com seu parceiro, com a sua parceira. Você quer passear e viajar? Espera rolar moeda, espera um momento específico, não vai agora viver para passear. Dentro da Torá, tudo pode praticamente. Você quer beber? Pega Shabbat, pega momentos específicos, dependendo de cada pessoa e a necessidade de cada pessoa para esparecer. Ou seja, tudo vai ter como, só que até mesmo o que é permitido, deve-se tomar cuidado. Ou seja, é o momento, é a quantidade, certo? E é entender cada pessoa qual que é o seu, da onde ela veio, certo? Quais são as suas necessidades e a partir disso encaixar no mínimo possível dentro do que é permitido, só que também sem alastrar. Por quê? Porque aquele que pega tudo que é permitido e faz ao extremo, ele também entra em vários outros problemas. Não é porque é permitido que é para fazer. Então é o equilíbrio das coisas.